Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Naquele tempo disse o Senhor: ai de vós, porque construís os túmulos dos profetas. No entanto, foram vossos pais que os mataram. Com isso, vós sois testemunhas e aprovais as obras de vossos pais, pois eles mataram os profetas e vós construís os túmulos. É por isso que a sabedoria de Deus afirmou: eu lhes enviarei profetas e apóstolos, e eles matarão e perseguirão alguns deles, a fim de que se peçam contas a esta geração do sangue de todos os profetas derramado desde a criação do mundo, desde o sangue de Abel até o sangue de Zacarias, que foi morto entre o altar e o santuário. Sim, eu vos digo, serão pedidos contas disso a esta geração. Ai de vós, mestres da lei, porque tomastes a chave da ciência. Vós mesmos não entrastes, e ainda impedistes os que queriam entrar. Quando Jesus saiu daí, os mestres da lei e os fariseus começaram a maltratá-lo mal e a provocá-lo sobre muitos pontos. Armavam ciladas para pegá-lo de surpresa por qualquer palavra que saísse de sua boca. Palavra da salvação. Nós respondíamos cantando, através do Salmo 97, o Senhor fez conhecer o seu poder salvador perante as nações. Dentro das minhas meditações, eu costumo sempre referir de que nada ficou às escondidas aos homens, a nós. Tudo aquilo que foi necessário para que o homem vivesse bem perante aquilo que é a bondade de Deus, então Deus fez, revelando o seu próprio amor. E por isso que Cristo é considerado para nós como a maior forma da revelação do próprio Deus, ou senão a expressão de Deus. Por isso que Ele é o Messias, aquele que veio trazer a unção de Deus para nós. Agora, o que não se é permitido é vivermos indiferentes a esta revelação ou este mistério. E nós também costumamos dizer que a fé é um dom de Deus, e este dom todos nós trazemos, embora muitos de nós professamos a fé em tantas e tantas outras coisas. Dizia um bispo de que o problema nosso no mundo de hoje não é o acreditar, o crer ou ter fé, mas o maior problema nosso hoje é acreditar em tudo. Acreditamos em tudo, mesmo nós sendo católicos, nós acreditamos também em cartomantes, nós acreditamos também em espiritismo, nós acreditamos que se passar debaixo de uma escada na sexta-feira 13 dá azar, nós acreditamos que se cruzarmos com um gato preto também traz azar para nós. Então o problema hoje não é fé, falta de fé, mas é o exagero de fé, ou nós não sabermos, não é, em quem devemos acreditar ou o que acreditar. E é por isso então que o salmista coloca para a nossa meditação: o Senhor fez conhecer seu poder salvador. Quando diz ou coloca o verbo no passado que fez, significa que hoje nós experimentamos para tornar eficaz, ou senão para atualizar este seu poder, esta força, este amor, porque nós somos os atualizadores, nós somos aqueles que vamos dar continuidade, temos por obrigação de dar continuidade ao poder salvador de Cristo, o poder salvador de Deus. É por isso então que São Paulo, escrevendo aos Efésios, ele vai dizer: pela vontade de Deus, aos santos e aos fiéis em Jesus Cristo, a vós graça e paz, da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Bendito seja este Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, Cristo é a expressão da misericórdia de Deus. Ele nos abençoou com toda a bênção do Espírito Santo, ou do seu Espírito, em virtude da nossa união com Cristo, ou nossa união com o Pai, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. E depois Paulo vai dizer: em Cristo Ele nos escolheu antes da fundação do mundo, porque nós somos alvos diretos de Deus.
E quando se fala que nós somos alvos diretos de Deus, não é de outra coisa senão do amor. Que infelizmente, se nós então colocamos a nossa fé em tantas e tantas outras coisas, para estas mesmas coisas nós canalizamos o nosso amor. E o nosso amor fica diluído, fica então confuso. E nós muitas vezes não atemos naquele amor, conforme o próprio Cristo nos diz, ou se não, os mandamentos da lei de Deus, dado ainda por Moisés. Então, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Através do Evangelho, Cristo vai dizer: ai de vós que construís os túmulos dos profetas. No entanto, foram vossos pais que os mataram. Com isso, vós sois testemunhas e aprovais as obras de vossos pais. Mas por que Cristo está dizendo isso? Está dizendo por aqueles incrédulos, aliás, até os que têm fé, porque os judeus tinham fé, mas não acreditavam no seu messianismo. Portanto, é como Cristo acusa os outros que mataram os pais, que eram os profetas. Também Cristo está dizendo: vão me matar porque eu não sou simplesmente um profeta, mas eu sou mais que um profeta, eu sou então o Verbo encarnado. Se perseguir então os profetas, por que também não haveria de perseguir o próprio Cristo, ou senão o Messias, ou o Verbo de Deus encarnado? E depois ele vai dizer: ai de vós, mestres da lei, porque tomastes a chave da ciência, quer dizer, conhece tantas coisas, mas muitas vezes pela sua intelectualidade, ou senão pela tradição, conhece tantas coisas, vós mesmo não entrastes, e ainda impediste os que queriam entrar, porque se tornou um entrave para conhecer a verdade revelada por Deus nele. Quando Jesus saiu daí, os mestres da lei se sentiram, não é? Então incomodados, e os mestres e os fariseus começaram a tratá-lo mal e a provocá-lo sobre muitos pontos. Armavam ciladas para pegá-lo de surpresa. Por qualquer palavra que saísse de sua boca, quer dizer que a verdade perseguida, o amor perseguido, a misericórdia perseguida. Nós também não vivemos em tempos presentes em relação a esta realidade que Cristo nos colocou. Quando se persegue a igreja, quando se persegue a causa do amor, quando se persegue então a justiça, quando se persegue então um ungido de Deus, um batizado, é perseguir o próprio Cristo, como fizeram com os discípulos do Senhor, como fizeram com tantos e tantos mártires. O que nós queremos pedir ao Senhor? Que não nos esquivemos, não nos permita nós nos esquivarmos da cruz das perseguições, mas que nesses momentos aparentemente tenebrosos para nós, que seja motivo de nós glorificarmos o nome santo de Deus, porque Cristo não rejeitou a sua cruz, não rejeitou os escárnios, não rejeitou, não é, a humilhação, mas em todos esses momentos Ele glorificou o nome santo de Deus. Nesta Eucaristia pedimos por estas almas, no qual nós apresentamos de forma especial o Renato Fernandes,